O mais legal de estar produzindo conteúdos com muita qualidade, de histórias de profissionais, é nós nos desafiarmos. E é o que nós estamos fazendo aqui, nesse episódio, onde nós estamos trazendo histórias incríveis de profissionais que têm dedicado uma vida para o mundo de cibersegurança. E nós vamos conhecer nos bastidores essas lindas histórias. E o meu convidado de hoje, Luiz Pinto. Luiz, um grande prazer poder te receber aqui. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Prazer enorme estar aqui participando desse momento significativo para o mercado de segurança. Muito legal. Luiz Pinto, a gente adora começar aqui falando de histórias de vida. Começar pela infância, família, valores, tudo aquilo que nós somos na essência como pessoa. Qual que é a sua história? Perfeito, Renato. Eu sou carioca, né, do Rio de Janeiro, tenho 47 anos, sou nascido no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Venho de uma família humilde, pai militar, mãe dona de casa. Sou filho adotivo, né, de uma família de 3 irmãos. Fui criado sempre envolto de muito amor, de muitos valores, né, de família, valores pessoais, que alguns são inegociáveis, né? É verdade. Como honestidade, transparência, né? Até por conta da formação militar. Tive uma infância maravilhosa, né, com amigos ao redor, muito carinho, muito amor. Uma infância diferente da infância que as crianças têm hoje, né, mas uma infância muito rica, e eu não faria nada diferente, né, dessa história. Tive depois, sempre estudei em colégio público, isso é uma coisa importante. Eu acho que gostaria de enaltecer aqui o ensino, né, e deixar o recado para as pessoas de que você chega onde você quiser se você se esforçar e tiver foco. Não é o colégio público ou particular que vai fazer você melhor ou pior. Na verdade, é você que faz a sua história. Que bacana. Luiz, e você é um grande exemplo disso, né? Sim. Uma trajetória linda na área de tecnologia, na área de cyber, né? Ou seja, com grandes histórias para contar e uma carreira de sucesso, né? Concordo plenamente contigo. Tem outro ponto importante, né, nessa minha jornada. Eu sempre tive um perfil muito curioso, né, de querer entender como as coisas funcionam nos bastidores. Eu acho que isso me levou a desenvolver esse interesse por tecnologia. Como é que eu ingressei na área de tecnologia? Tem uma passagem muito curiosa na minha história, Renato, que eu estava voltando do colégio, né, e dentro de um ônibus eu vi uma pessoa com uma caixinha de disquete na mão, né, e eu perguntei, isso é disquete de computador? Dali a coisa se desenrolou, esse cara era um consultor. Olha que legal. Né, chama-se Ricardo, né, meu amigo até hoje. Que bacana. Né, era um cara que, naqueles tempos, já era um cara profundamente certificado, Microsoft, eu não sabia nada disso, né? E esse cara, meio que profissionalmente, foi o cara que me deu a primeira oportunidade. Eu era estudante ainda, ele falou, cara, eu preciso de um ajudante, mas eu não tenho condições de pagar um salário. Mas eu tenho uma biblioteca enorme e tá tudo lá para você aprender. Você topa? Eu topo. E eu trabalhei de graça, entre aspas, em troca de conhecimento. Olha né? só, fantástico. E mergulhei, bebia daquela fonte, né, daqueles livros. Lembro-me da primeira rede de computador que a gente foi montar numa imobiliária no Leblon, que é um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Nobre. Nobríssimo. E fui para lá fazer esse desafio com ele, que foi a minha primeira, digamos assim, entrega na área de TI, ainda como aprendiz, estagiário. Nessa época nem tinha essa condição de aprendiz como tem hoje, né? E fiquei um bom tempo ali. E aí chegou o momento que eu completei 18 anos, né, veio a maioridade e a necessidade de eu tomar a primeira grande decisão na minha vida. Vou para as Forças Armadas ou continuo aqui aprendendo TI? Olha só. E aí fica o recado aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo, conhecimento nunca é demais. Vou te explicar por quê. E quando eu fui para as Forças Armadas, né, tomei a decisão de servir a aeronáutica, né, esse conhecimento em tecnologia que eu adquiri nesse tempo com o Ricardo Paes Barreto, ele, dentro da aeronáutica, já me diferenciou dos demais. Por quê? Em 1995, as pessoas não tinham tantos profissionais de TI. E lá dentro das Forças Armadas foi isso que já me colocou numa condição diferenciada. Fui trabalhar em ambientes administrativos, fui fazer curso no Galeão, cursos em Brasília, né? Eu trabalhava dentro da área de telemática, que era telefonia e informática. Perfeito. Dentro da aeronáutica. Então, foi a primeira experiência onde eu vi o valor do conhecimento que você adquire. Às vezes, naquele momento, você entende que não pode te fazer muito sentido, mas ele vai te ajudar em algum momento. Isso foi minha primeira experiência de entender o valor do saber. Luiz, você sabe que, observando aqui a sua história, uma história bonita, uma história para inspirar, né, os jovens que estão querendo
seguir uma trajetória profissional, né, você traz aqui o quanto que a tecnologia, né, a informática na nossa época dos anos 90, que é como nós chamávamos, né, a grande informática, né, o quanto ela é inclusiva. Né? Então, assim, não estou dizendo que a medicina, talvez a engenharia ou outras profissões não sejam inclusivas também, mas talvez igual a TI não, porque pô, você não precisa ter grana para poder se apaixonar por TI, você tem que ser curioso, você tem que gostar de aprender, e é legal isso, né, Luiz? Eu acho que sua história está trazendo isso de uma forma muito destacada. Exatamente, para você poder entrar na área de tecnologia, você precisa ter disciplina e foco, né? Porque informação hoje, até diferente da época quando eu comecei, a informação hoje está disponível em qualquer lugar. Né? Antigamente não, era muito nos livros, a internet era muito precária em 1995, né? Em relação ao que é hoje, né? Velocidade de conexão, totalmente diferente do que eles têm hoje, né? E depois dessa passagem de aeronáutica, depois de 4 anos, saí, né, e fui trabalhar num call center, né, no call center do Credit Car, lá no Rio de Janeiro. Fiquei lá apenas 9 meses, porque pintou uma outra oportunidade, aí eu fui trabalhar na Nextel Telecomunicações, lá no Rio de Janeiro também. Fiquei por lá em volta de 3 anos. E isso aí... já é o início dos anos 2000, né, Luiz? Sim, 2000. Telecomunicações sendo privatizada no Brasil, total, novidade, total. Né, pô, conectividade, né, mobilidade sendo um ponto forte. Encantador isso, né? Exatamente. Na Nextel eu tive um aprendizado muito grande sobre tecnologia de transmissão de dados, né? Porque Nextel, no início dos anos 2000, era a inovação do mercado naquele momento. Pip. Exatamente. Pip. Né? Exatamente. Legal. Então, isso foi muito bacana. Eu fiquei lá por quase 3 anos, depois fui para uma outra empresa de call center, né? Que era uma empresa originária da Victor Telecom, né? Que era a dona do pager Teletrim. Teletrim. Né? Que também foi uma inovação. É verdade. Durante um bom tempo, nos anos 90. 90. E aí, de lá, eu saí e fui trabalhar no grupo Gás Natural Fenosa, né? Que era, lá no Rio é conhecido como SEG, né? Uma ex-estatal, Companhia Estadual de Gás. Fiquei lá por 7 anos, né? Já trabalhando com segurança, né? Eu aqui no Brasil era pessoa de segurança operativa, como eles chamavam lá. Né? Ô Luiz, você está fazendo uma cronologia da sua carreira muito bonita e eu acho que merece aqui uma reflexão. É importante dizer que no início da informática no Brasil, da TI que nós conhecemos hoje no Brasil, não tinha a torre da profissão do cara de cyber. Não tinha. Ou você era de dev, de desenvolvimento, né, de software e tal, sistemas, ou você era um cara de infraestrutura. Perfeito. E dentro da infraestrutura, muito rapidamente começou a ter a necessidade de destacar os profissionais de cyber, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi isso, como que se despertou, né, essa paixão que você tem hoje, esse conhecimento que você tem hoje em cyber durante os quase 30 anos de carreira que você tem. Muito legal, Renato. Durante esse período, né, dessa transição da área de cyber se destacar, sair debaixo da área de infraestrutura, eu sempre fui um cara de infraestrutura, né? Minha origem, a minha formação é em infraestrutura, em rede de computadores, né, que eu acho que até hoje é uma base forte para quem quer trabalhar na área de segurança. É verdade. Né? E as demandas começaram a acontecer. Não tínhamos a quantidade de ataques que a gente tem hoje, o cenário de cibersegurança era muito mais ameno naquela época. Porém, a gente tinha as preocupações de proteger minimamente os ambientes. Então, dentro da Gás Natural, que era uma empresa multinacional, isso começou a se destacar, precisavam ter uma pessoa para cuidar disso, das boas práticas, implementar a governança, e eu fazia esse papel aqui no Brasil. E a coisa foi começando a crescer, e aí eu já comecei, dentro da área de infraestrutura, ser uma pessoa, já não tinha mais espaço para ficar limitado dentro da infraestrutura, né? E aí comecei a tratar só da parte de segurança na Gás Natural Fenosa. Depois fui para a Valid, né, com o desafio de assumir uma supervisão de TI. E aí, nesse momento, dentro da Valid, passado 3 meses, me nomearam como CISO, né, para cuidar de novo do ambiente de segurança, de cibersegurança voltado para cartões, né, muito ali normatizado pelo PCI, auditorias anuais, para garantir que a estratégia de negócio estivesse alinhada com os objetivos de segurança. Perfeito. E aí eu tenho um hábito de estar me atualizando continuamente, né, então continuei estudando, obtive algumas certificações que me qualificaram cada vez mais nessa carreira. Isso começou a me direcionar, a ajustar o foco para eu ficar posicionado ali fortemente dentro da área de segurança, mas com todo o background de infraestrutura, que é uma área também que eu sou apaixonado. Sou apaixonado por tecnologia como um todo, né? E aí, em 2019,
eu já me qualifiquei como DPO, fui um dos 100 primeiros brasileiros a obter essa certificação. Que legal, parabéns. Quando a LGPD estava muito embrionária, a autoridade supervisora, que é a NPD, estava em formação, bem no começo. E aí, por conta dessa expertise, dentro da empresa que eu operava, que era a Valde, também eu abracei, né, e assumi a responsabilidade de ser o DPO da companhia, né? Foi a minha primeira jornada como DPO, né? Recém-formado, recém-qualificado. Saí de lá depois de um tempo, fui para uma outra companhia que trabalha com soluções de retail para o mercado, né, para o mercado de varejo. E aí fiquei lá por uma passagem rápida e hoje o meu momento aqui é de empreendedorismo, né? Abri a minha própria consultoria. Estamos aí navegando no começo, né, de jornada, mas muito promissor, com realizações que já excederam as expectativas iniciais do nosso planejamento. E hoje a gente está aqui empreendendo com muita felicidade e com muita vontade de compartilhar conhecimento para trazer essa juventude, principalmente a juventude que está aí, não sabe para onde começar, que área focar. Tem mercado na área de segurança, tem várias oportunidades e eu acho que eu tenho uma dívida, né, de vida com a sociedade, né? Eu, como eu disse no início da minha história, fui filho adotivo, né? Eu fui criado com muito amor e carinho. Eu acho que eu queria retribuir um pouco de tudo que eu já recebi de bom nessa vida, compartilhando conhecimento, né? Eu tenho o desejo ainda de fazer, em algum momento, algum trabalho social para engajar, né, ou me engajar em algum projeto já existente, para compartilhar conhecimento e incentivar essa juventude a entrar no mercado de tecnologia. Legal, que história linda. Parte deste propósito a gente consegue cumprir aqui, viu, Luiz? Que o nosso propósito aqui no nosso programa é um pouquinho disso, é o devolver à sociedade tudo aquilo que nós recebemos em abundância durante toda essa jornada, né? E esse conteúdo, se ele impactar a vida de um garoto ou de uma garota que com essa conversa reacendeu, né, aquela possibilidade, assim, eu posso, né? Eu também posso, porque se o Luiz conseguiu, se o Renato conseguiu, eu também posso. A gente já ganhou aqui, né, um grande presente na nossa vida, né, Luiz? Já valeu a pena demais, porque, e agora é importante, né? Tem que ter disposição, tem que ter disciplina, foco, porque, falando um pouquinho dessa minha trajetória, a gente teve aí, eu vim para São Paulo, né? Como eu falei, eu sou carioca, vim para São Paulo há 5 anos atrás, e a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em São Paulo, e aí uma estratégia de vida, de carreira, eu falei, bom, preciso me qualificar mais. Né? E aí entrei... Porque a régua de São Paulo é alta, né? É alta. Né? O mercado aqui tem muitas oportunidades, mas muitas oportunidades para aqueles que são bons, que estão preparados para a oportunidade. As oportunidades, elas aparecem. O importante na vida é você estar preparado para ela. E normalmente as pessoas pensam o seguinte, não, eu preciso que a oportunidade apareça para que eu me qualifique. E a gente tem que pensar o contrário. Né? Eu tenho que me preparar mesmo sem ter oportunidade nenhuma, né? Para que quando ela aparecer, eu esteja pronto. Né? Maravilha. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em São Paulo, quando eu me mudei para cá, no início de 2019, foi matricular no MBA. E muitas pessoas perguntaram, poxa, mas você está numa posição de gerência, estável numa empresa? Eu falei, pois é, mas se acontecer alguma coisa, aqui é um mercado que eu não conheço, não tenho relacionamento. Então, o que vai me colocar em condições de disputar novas posições é minha qualificação. Tá aí. Então, você tem que estar sempre qualificado, up to date, com as necessidades do mercado. Que mensagem forte, Luiz. É isso. Para ter sucesso, para você ser realmente uma pessoa que consegue chegar lá, tem que trabalhar, tem que se atualizar, tem que ter foco, tem que ter carisma, tem que gostar de gente, tem que ser uma pessoa realmente que olha para frente e conquiste tudo isso. Luiz Pinto, que prazer poder gerar esse conteúdo com você, onde a sua história está aqui no ponto central da nossa conversa. Fica aqui nosso muito obrigado em nome de toda a comunidade, né, de tecnologia, de segurança da informação, pelos serviços prestados durante tanto tempo. Parabéns, Luiz. Muito obrigado. Deixo uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo. Se você quer encontrar o teu caminho, defina a tua estratégia, tenha foco, estude, porque é possível. Né? Se hoje eu estou aqui conversando com o Renato, tendo essa oportunidade e sendo um profissional aí com quase 30 anos de carreira, todo mundo pode. Né? Não vai ser fácil, mas você consegue chegar lá. Tá aí, Luiz Pinto, muito obrigado e fiquem conosco.